Glória a Deus, meu irmão em Cristo Jesus. Estava lendo a Bíblia e despertou-me para que eu pudesse, de repente, trazer aí um pano de fundo a você novo convertido que está começando a ler a Palavra de Deus. Então nós temos aí os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu vou trazer para vocês uma pincelada bem simples, é claro, para que vocês se despertem. É claro que no desenvolver da vida de vocês, vocês conhecerão com mais profundidade na escola bíblica da vossa igreja. Muitos chamam de escola bíblica dominical. O dia não importa. O importante é que a sua igreja tenha esse ministério de educação religiosa para que os novos convertidos conheçam mais das Escrituras, mais da Palavra de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Pois bem, então, algo importante que você tem que entender no seu coração é o seguinte, é que a Bíblia tornou-se e é a nossa única regra de fé e prática. Além disso, heresias, além disso, são coisas que realmente não provêm do coração de Deus, tá bom? Então, pois bem, o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho, quando você pegar ali no Novo Testamento, o autor foi Mateus, também chamado de Levi. E diz aqui que ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Então, Mateus, também chamado de Levi. Caso você esteja lendo, iniciando a leitura do Evangelho de Mateus, você pode, um e outro versículo, observar chamá-lo de Levi. Então, o Evangelho de Mateus, o autor então desse Evangelho foi Mateus. Quando nós falamos assim que o autor foi Mateus, eu em particular tenho sempre no meu coração que Deus maravilhoso, ele queria revelar-se ao homem. Então, qual a ferramenta que Deus utilizou? Deus chamou homens a dedo, homens especiais, e a esses, a exemplo de Mateus, inspirou para que ele, recebendo do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, pudesse então escrever os evangelhos, escrever os livros, a exemplo de autoria de Moisés, que você, novo convertido, estará vendo e estudando oportunamente quando você terminar o Novo Testamento e estiver então passando a ler aí a partir de Gênesis o Velho Testamento. Então Deus, com o propósito e seu amor ágape, o seu amor incondicional, transcendental, usou para revelar-se ao homem a ferramenta, entendeu, chamado de inspiração. Apenas estes homens, a exemplo de Mateus, também chamado Levi, recebeu de Deus, olha que particularidade, hein? Que privilégio, a inspiração para escrever os evangelhos. E cada carta de Paulo, cada livro do Pentateuco, as profecias, homens maravilhosos foram inspirados. Eu sou inspirado para realmente entender a palavra de Deus? Não. A partir do momento que você tem um encontro pessoal com Jesus, que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que o seu livro então passou a estar escrito no livro da vida, tornou-se filho de Deus, você recebe o Espírito Santo do Senhor, e é o Espírito Santo de Deus, que nos ilumina para que possamos entender as Escrituras. Então, quem foram inspirados? Aqueles homens que são os autores que escreveram a palavra de Deus no seu todo. Nós somos inspirados? Não. Para entendermos a revelação, inspiradas a homens, a exemplo de Mateus, nós, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e exclusivo Salvador, nos arrependemos da nossa vida pregressa, dos nossos pecados, ali nós recebemos naquele momento, naquele aceite, o Espírito Santo de Deus, e com isso passamos até a bênção maravilhosa de sermos por esse Espírito Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Deus Espírito Santo, recebemos a iluminação do Senhor, e quando lemos a palavra, nós temos uma visão totalmente interpretativa diferente, porque você passa a conhecer o Deus da revelação. Qualquer pessoa pode ler as Escrituras,
mas se ela não tiver o Espírito Santo de Deus, ela não será iluminada e não entenderá o plano de Deus, né, revelador nas Escrituras na vida do homem. Então, Mateus, um homem inspirado por Deus, também recebia o nome de Levi. Bacana? Pois bem, ele foi então constituído um dos 12 apóstolos. E depois, com calma, você abre a tua Bíblia em Marcos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, e Marcos 2,14, vai nos trazer a respeito desse nome também Levi em relação a Mateus. Mateus, Levi, Levi, Mateus mais, o mais corriqueiro, o mais pregado, o mais mencionado é Mateus. Pois bem, Mateus, ele era um judeu. Quando nós falamos em judeu, você vai ver quando Deus, lá no Velho Testamento, quando você chegar ali naqueles livros do Velho Testamento, Deus separou Abraão, o pai da nação hebraica, e formou ali realmente uma grande nação, que depois passou de povo hebreu para o povo de Israel, e aí então os judeus. Mateus era judeu, então ele era dessa linhagem, dessa raiz de Davi, que você também conhecerá, que dentro das gerações até Abraão. Pois bem, Mateus então ele era judeu, que também ele era publicano. Publicano, ele era coletor de impostos. Então existia ali na Galileia, na Judéia, em Samaria, os domínios do Império Romano, e Mateus, mesmo como judeu, ele coletava impostos para os romanos. Por isso, para os demais judeus no tempo de Mateus, ele não era benquisto, ele era uma pessoa rejeitada, desprezada. Por quê? Ele era aquele que batia na porta dos demais judeus, ali sofrendo naquela época pelo poderio, o Império Romano, Pilatos, César, o imperador, como também Herodes, Antipas, Herodes, o tetrarca, eram pessoas realmente que não tinham a visão voltada para o amor de Deus, mas sim para a constituição e mantença do domínio romano ali também nas terras de Israel. Então, como profissão, ele era publicano, coletor de impostos. Pois bem, o Evangelho de Mateus foi destinado principalmente aos judeus. Então Deus escolheu um homem judeu para realmente receber a revelação de Deus, o que Deus queria falar a respeito das boas novas. Evangelho significa boas novas, boas notícias da salvação. Então o Evangelho foi destinado principalmente, o Evangelho de Mateus, a todas as pessoas, mas principalmente aos judeus naquela época. E você pode observar isso lendo a palavra de Deus no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 5 e versículo 6. Qual era a temática principal? Seria que Jesus era o Messias e também pregava muito a respeito da constituição do reino de Deus, do reino dos céus. Então, como aqui já começa com a genealogia, Mateus, da raiz de Davi, e se você puxar mais para trás, faz parte da nação que gerou em Abraão, Isaac e Jacó, o tema principal desse evangelho era despertar quem? Os judeus, que aquelas profecias no Velho Testamento, que seria enviado um cordeiro prometido, um libertador, um salvador, aconteceu. Jesus veio, o Todo-Poderoso. Então a ênfase principal era falar a respeito da constituição do reino de Deus, do reino dos céus, e que Jesus era o Messias prometido, ali profetizado nas escrituras do Velho Testamento. Pois bem, a palavra-chave do Evangelho de Mateus, cumprimento das escrituras. Que bacana, é uma visão bem simples, mas para que você inicie a leitura desse evangelho, o novo convertido, mas já tem uma visão simples, mas panorâmica a respeito do evangelho de Mateus. Vamos aí para a outra parte do quadro? Pois bem, dando sequência, nós temos aqui algumas peculiaridades do evangelho de Mateus, que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelhos, mas especificamente em Mateus,
ele apresenta a genealogia de Jesus. Por quê? Porque, como Mateus apresentou esse evangelho aos judeus, era e é muito importante saber da genealogia, que as 14 gerações que chegavam a Davi, o rei Davi, que chegavam a Abraão, enfim, era muito importante. Então, apenas o evangelho de Mateus, como uma característica específica, apenas nesse evangelho, você vai ver que Mateus apresenta a genealogia de Jesus, a árvore genealógica, para mostrar que Jesus, ele é da raiz de Davi. Isso ajudaria muito no convencimento para que os judeus, quando recebesse essa palavra, esse evangelho, se despertasse um pouco o seu interesse, ou muito, dependendo de cada um daqueles judeus, para ter conhecimento a respeito do reino de Deus. Agora, no Evangelho de Mateus, existem alguns relatos que contém nesse Evangelho, mas que não contém nos outros. Seria muito legal, já teve escritores que pegaram as passagens principais dos 4 evangelhos, como se fosse ele formar um evangelho em forma de fusão. Porque alguns acontecimentos tem Marcos que não tem Mateus, que tem Mateus que não tem em Lucas, que tem João que não tem em Lucas, é assim sucessivamente. Quando nós observamos alguns filmes que tratam da vida do Senhor Jesus, você vai observar que eles pegam todos esses pontos e acontecimentos que se deram com homens especiais e somam ali e fazem aquela cronologia, e você vai ter uma amplitude de todo o ministério de Jesus. Então, em especial, como aqui nós estamos analisando o Evangelho de Mateus, nós temos alguns relatos exclusivistas nesse Evangelho que não se encontram nos demais. Mas não significa que os demais não são inspirados por Deus. Eles se completam entre si. Vamos aí citar alguns deles? Pois bem, a visita dos magos, que não são 3. A Bíblia não cita a quantidade de magos e nem dá nomes a eles. A fuga para o Egito, quando realmente o rei Herodes procura então perseguir e fazer o que? A matança, esse episódio, a matança dos meninos até 2 anos de idade, porque Herodes realmente não queria um rei que o substituísse. Um outro tema que é exclusivo do Evangelho de Mateus, a volta a Nazaré, quando o Espírito aparece a José e a Maria e diz que aquele que os perseguia já não persegue mais porque morreu, então eles voltam para Nazaré. Os saduceus e fariseus, os saduceus, os sacerdotes, a exemplo de Anás e Caifás, e os fariseus como Jairo, aqueles que eram capitães e líderes ali na sinagoga. Então os saduceus e fariseus vêm a João Batista, foram até ele para conhecer quem era aquele que batizava no Rio Jordão. O Sermão do Monte completo, que é considerada a constituição ali do Novo Testamento. Pedro caminha sobre as águas, é um episódio, um acontecimento exclusivo do Evangelho de Mateus. Também as 30 moedas de prata aceitas por Judas, quando Judas se corrompeu em aceitar trair Jesus, o Messias, como também o relato de devolução, quando após ele beijar o rosto de Jesus, arrependeu-se daquele ato e ele resolveu devolver ali aos sumos sacerdotes aquelas moedas. A guarda do túmulo, aquele momento que os guardas estavam ali guardando a pedra, o túmulo de Jesus. O suborno dos soldados, por quem? Por Anás e Caifás. E o terremoto. Isso são episódios, são relatos exclusivos do Evangelho de Mateus. Pois bem, meu irmão em Cristo, como também o Evangelho de Mateus, exclusivamente com uma característica, existem alguns milagres apresentados somente nesse Evangelho de Mateus. Quais sejam? A cura dos 2 cegos, depois você abra na sua leitura inicial como no convertido em Mateus capítulo 9, de 28 a 30, a cura de 2 cegos.
o dinheiro do tributo, Mateus 17, 24 a 27. É uma história bacana. Então, além desses milagres específicos que constam apenas no Evangelho de Mateus, temos as alegorias, as parábolas também exclusivas desse Evangelho. A parábola do joio, que está no capítulo 13, 24. O tesouro escondido, Mateus 13, 44. A pérola de grande valor, Mateus capítulo 13, versículo 45. A rede, Mateus 14, 13 a 40, versículo 47. O credor incompassivo, Mateus capítulo 18, 23. Os trabalhadores da vinha, Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. E aqui também nós temos as bodas do Filho do Rei, capítulo 22, de 1 a 14. As 10 virgens, Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Os talentos, Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Então, parábolas, a do joio, a do tesouro escondido, a pérola de grande valor, a rede, o credor incompassivo, os trabalhadores da vinha, as bodas do Filho do Rei, as 10 virgens, os talentos. Estas são parábolas exclusivas do Evangelho de Mateus. Espero que, para você novo convertido, ou mesmo que velho, não tenha percebido essas características, tema, autor, propósito e tudo mais, palavra-chave, eis aí colocado para você. Que Deus abençoe ricamente o seu estudo e que o Espírito Santo de Deus ilumine para que você conheça e se delicie na leitura da palavra do Senhor, que deve ser todos os dias, não pelo muito nem pelo pouco, mas aquilo que realmente falar ao seu coração. Caso sentir no seu coração, inscreva-se nesse canal, transmite essa palavra, compartilhe a algum amado que você entenda que seja muito importante, toque naquele sininho, dê aquele likezinho e vamos aí analisar os outros evangelhos, a exemplo de Mateus, o próximo Marcos. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. A análise de quem? Do Evangelho de Mateus.